coração a certeza de que em breve Jesus virá. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que temos ouvido, por tudo aquilo que temos vivido nesse culto. Nós saímos, ó Deus, de casa com a pretensão de vir te adorar, Senhor, de vir te entregar um culto em louvor e gratidão, mas temos recebido de Ti, ó Pai, porque Tu és bom para conosco e temos tido nosso coração aqui confortado, nosso coração fortalecido, na certeza, ó Deus, de que servimos a um Deus que é vivo, servimos a um Deus, ó Deus, que olha por nós em todo instante. Agora, Senhor, nós queremos Te ouvir. Deus, precisamos Te ouvir. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco através desse salmo, ó Deus, feito pelo Teu servo há tantos anos atrás. Fala conosco, Senhor, através da Tua serva, que humildemente se coloca aqui, ó Pai, para ser apenas um vaso usado por Ti. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 124. Deus é nosso protetor e libertador. Estamos dando sequência ao estudo nos Salmos de Romagem. E nessa manhã estaremos estudando o Salmo de número 124. O Salmo de número 124 fala o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Agora, irmãos, observe como o Salmo começa. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Os irmãos sabem que os salmos, eles são cânticos. Eram cânticos entoados nos cultos que os israelitas prestavam a Deus. Esses salmos de romagens eram cânticos que eram cantados durante a caminhada do povo, quando eles se dirigiam à casa do Senhor, quando eles se dirigiam ali a Jerusalém. E aqui nós vemos bem uma forma de cântico mesmo, porque algumas traduções da Bíblia até coloca a parte, não é, do versículo, a segunda parte do versículo 2 até o final do versículo 6, eles colocam como resposta do povo. Então, o dirigente do culto diria: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E então a congregação dizia: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. E então o cântico voltaria para o dirigente e ele diria: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Irmãos, esse salmo foi escrito por Davi. E eu preparei toda uma linha de sermão, e quando eu estava orando nessa madrugada, o Senhor me conduziu a
verificar, a passear pela vida de Davi. Irmãos, o Salmo, ele está dizendo, se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, é muito interessante porque ele está na primeira pessoa do plural, não é? Nós. Então, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor está conosco. Então, era uma certeza de todo Israel, que durante todo o tempo, todas as dificuldades, Deus esteve com ele. E, em especial, saber que o Salmo foi escrito por Davi, nos dá uma condição muito privilegiada, irmãos, porque nós conhecemos boa parte da vida de Davi, está registrada ali nos livros de Samuel. E eu fiquei pensando, irmãos, naquele menino, naquele adolescente, quando o profeta Samuel vai até a casa dele e diz que ele vai ser rei de Israel. Saber que ia ser rei de Israel deveria ter dado a Davi uma certeza absoluta de que tudo correria bem. De que as coisas na sua vida seriam todas assim, como caminhar sobre pétalas de rosa. Seria a certeza de que não haveria problema. Eu não sei se lá, dentro do judaísmo, era pregado dentro dessa linha de raciocínio, mas essa é a linha de raciocínio que está assim entranhada dentro de nossas igrejas, que é o pensamento de que se eu sou crente, se eu estou com Deus, já deu tudo certo. É uma linha de positivismo que as pessoas, não, você fala assim, eu estou doente, não, mas esse resultado aí desse exame vai dar tudo certo. Já deu certo, irmã, já deu certo. E quando não dá certo? São uma linha assim de pensamento, e eu queria que nesse momento você procurasse se despir de todos esses pensamentos, porque eles não fazem parte do Evangelho. Nós servimos a um Cristo que morreu numa cruz, para que você pudesse ser liberto. Ele não buscou facilitar as coisas para ele. E aqui, irmãos, Deus me levou a pensar que para Davi cantar tal coisa, para Davi escrever um salmo como esse, irmãos, só pode escrever um salmo como esse quem levou muita lambada da vida. E eu fiquei pensando, porque, olha, eu ouvi algumas mensagens e os pastores falavam assim, 3 ocasiões em que Davi pode ter escrito esse salmo. Quando ele lutou com Golias, quando ele fugiu de Saul e quando ele estava fugindo de seu filho. Olha, eu fiquei pensando assim, quando ele lutou com Golias, ele era um garoto, impetuoso, cheio de fé, cheio de energia, que já tinha matado urso e leão, e quando ele viu aquele Golias ali, afrontando o Deus dele, deve ter vindo uma força sobre aquele rapaz, e com toda a sua confiança, ele encarou aquele Golias, aquele gigante ali, com toda a sua fé. Eu não sinto que esse momento tenha sido um momento de grande dificuldade para Davi. Foi um momento de grande desafio. Momento de dificuldade, irmãos, Davi teve quando seu filho Amon estuprou a sua irmã Diná. Momento de dificuldade, Davi teve quando Absalão foi lá e matou Amon. Momento de dificuldade, Davi passou quando Absalão quer tomar o reino dele. Momento de dificuldade, Davi teve quando ele, num lapso, num momento de descanso, porque parece que quem serve a Deus não pode descansar, porque quando descansa vacila, porque foi o que aconteceu com Davi, e aí ele é pego no pecado. E ele vira um adúltero, ele
ele vira um homicida. Esse deve ter sido um momento terrível para Davi, porque os salmos registram, ele vai dizer: Senhor, não retire de mim o seu espírito. Torna a dar-me a alegria da salvação, Senhor. Eu preciso ter a alegria da salvação. Isso são momentos de dificuldades. Nós precisamos, irmãos, parar de ficar olhando com o mundo com uma lente cor-de-rosa, achando que as coisas vão acontecer assim, a bel prazer. Nós estamos aqui, somos peregrinos. Como peregrinos, nós corremos, irmãos. Irmãos, é uma loucura ser crente. A própria Bíblia vai dizer que a nossa fé é loucura para os homens. Irmãos, nós servimos a um Deus que não vimos. Nós servimos a um Deus que não ouvimos. Nós servimos a um Deus que podemos sentir. Só podemos sentir. E para sentir Deus, precisamos estar com a nossa alma completamente entregues a Ele. O salmista aqui, ele está falando que ele passou por tantos perigos. Ele está falando aqui de um momento em que ele sentiu os seus pés fugirem. Já passou assim por momento de perigo ou de grande dificuldade, ou diante de um diagnóstico de uma doença terrível, ou diante de uma notícia inesperada, e como que os seus pés vacilam, como que abre-se uma linha, um vão na terra, e você está ali, e você é sugado para dentro da terra, você é sugado para todas aquelas situações. É uma situação como essa que Davi está falando. Ele está dizendo: se não fora o Senhor que estivesse conosco. Ah, Israel, cantem comigo, se não for o Senhor que estivesse conosco, nós teríamos sido estragados. Eu fico pensando na relevância desse salmo, quando ali eles foram levados cativos à Babilônia. Eu fico pensando na relevância desse salmo, quando Senaqueribe estava ali nos muros de Jerusalém, dizendo que eles seriam comidos, quando eles tinham que matar os seus próprios filhos para poder se alimentar, porque estavam ali naquele cerco, e o inimigo atacando, e aí eles pudessem cantar: se não for o Senhor que estivesse conosco. Cante junto, Israel, se não fosse o Senhor que estivesse conosco. Qual tem sido a nossa capacidade de clamar dessa forma, Deus? Você não pode clamar dessa forma se você vive uma vida de mansidão, uma vida tranquila, uma vida sem problema, porque é isso que pedimos a Deus. O que pedimos a Deus é isso, não é isso? E eu não vou dizer que você está errado, não. Pode falar, porque o que eu peço a Deus: Senhor, me livra do mal. Senhor, livra o meu filho da seta do maligno. Livra o meu filho da violência. Livra. É a nossa oração, é a nossa forma de pedir a Deus. É assim que nós agimos. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que, apesar de nós orarmos dessa forma e pedirmos, e temos que continuar pedindo sim pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos esposos, nós precisamos estar cientes de que, em algumas situações, nós vamos passar a noite na cova do leão. Eu já ouvi uma pessoa dizer assim: não, para mim, Daniel ficou ali de boa, entendeu? Encarou aquilo ali de peito aberto. Ah, irmão, então, Daniel é alguém muito especial, e quando eu chegar lá no céu, eu quero conversar com ele. Porque qualquer um de nós ia passar uma noite infernal naquela cova. Mas o importante é que a Bíblia diz que quando Daniel saiu dali, ele não tinha nada. Ele estava bem. E quando a Bíblia diz que ele está bem, eu ouso pensar que ele estava bem psíquica, que ele estava bem espiritualmente, que ele estava bem fisicamente. Irmãos, ele era um homem como eu e você.
Como que pode dizer que vai passar a noite numa cova de leão e ele fica bem? Se a gente se treme diante da perspectiva, né? Você está para vir para o culto, aí sai lá a notícia, a linha amarela está fechada, a cidade de Deus está em guerra. Alguém vem para o culto? Ah, está tendo problema ali na Tirol, está tendo problema na Gardênia Azul. A milícia tomou a Gardênia Azul, está em briga. O que você faz? Você fica em casa. Não, eu não vou para a igreja hoje, porque hoje está perigoso. Então não vem me dizer que Daniel passou a noite bem na cova dos leões? Que Sadraque, Mesaque e Abednego entraram naquela fornalha ali, irmãos, bem? Que eu e você não entraríamos. E os exemplos que existem na Bíblia são para que eu e você possamos aprender. Então Deus não colocaria super-heróis, homens diferentes espiritualmente falando ou emocionalmente falando para te servir de exemplo, porque não serviria. Quando você lê a Bíblia, você tem que pensar que aquelas pessoas ali eram pessoas como eu e você, sujeitas às mesmas intempéries, sujeitas aos mesmos dramas, sujeitos aos mesmos problemas que eu e você. E não é vergonhoso você dizer que vai ficar em casa, não é vergonhoso você dizer que ficaria apavorado, porque todos nós ficaríamos. A diferença, irmãos, é que nós podemos ter a certeza, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor esteve ali presente durante toda a noite com Daniel. Oh, glória, aleluia! É sabermos que diante das dificuldades que caem sobre toda a humanidade, o nosso Deus está conosco. Quando você recebe aquela notícia ruim, aquele diagnóstico ruim, Deus está com você. Quando você é assaltado, Deus está com você. Quando você ora pedindo alguma coisa e aquela coisa que você acha que é terrível acontece, tenha certeza de que Deus está com você. Essa é a certeza que nos faz caminhar, irmãos, com convicção nessa peregrinação, nessa jornada em busca do lar celestial. É a certeza de que somos peregrinos, mas não estamos sozinhos, porque Deus caminha ao nosso lado. E Ele diz que estarei contigo até a consumação dos séculos. E aí eu fiquei lembrando de uma coisa. Já viu quando a gente está no engarrafamento? São 3 filas, né? Tem 3 filas de carro. Aí a gente está ali, na fila do meio. Anda a fila da esquerda, anda a fila da direita, a fila do meio não anda. Aí você pensa assim, vou passar para essa pista aqui, porque o carro vai andar. Aí você passa, o que acontece? Para. Aí você fala assim, não é possível, vou voltar para a pista do meio. Você volta para a pista do meio, o que acontece? Essa é a nossa vida, irmãos. Deus está lá de cima. Ele está olhando as 3 pistas e Ele sabe qual foi o problema lá na frente. Ele sabe quais são as pistas que estão obstruídas e quais são as pistas que os guardas estão mandando andar, parar. Ele sabe o momento exato, mas você está limitado no tempo e no espaço. E a gente fica lá, pulando de pista para pista, tentando ir mais rápido, sem prestar atenção naquilo que Deus está querendo dizer para mim e para você. Às vezes você até entra ali forçando para poder entrar naquela pista que está andando. É aí que vem os engavetamentos, etc. e tal. Você força e não dá certo. E na nossa vida com Deus, na nossa caminhada, na nossa jornada, é exatamente assim que agimos.
É como uma pessoa que está andando num avião ou num helicóptero e ela pode olhar para baixo e ela pode ver que mais à frente tem uma obstrução ali naquela pista. E ela gostaria de poder dizer para você que está indo no carro que não siga nessa estrada, mas ela não tem como dizer. Irmãos, nós somos limitados no tempo e no espaço. E servimos a um Deus que nós não entendemos. Porque Deus, Ele é infinito, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. E nós só vivemos esse tempo e esse espaço. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu não sei o que me aguarda o final do culto. Eu não sei o que vai me acontecer ao me encaminhar para casa. A única coisa que nós podemos ter a certeza é de que Deus... Ai, caramba, falei o tempo inteiro. Está conosco. Quando eu perguntar, vocês vão dizer, Deus está ao nosso lado. Vamos treinar? Deus está ao nosso lado. Essa é a única certeza que nós podemos ter. A certeza de que Deus está ao nosso lado. E aqui, o salmista, ele vai colocar, ele diz, por exemplo, irmãos, às vezes caímos numa armadilha muito grande de tentar justificar Deus. Já se pegou caindo nessa armadilha? Acontece uma coisa ruim, oramos, não fomos atendidos na nossa petição. E aí nós queremos justificar para o outro por que eu não fui atendida ou que ela não foi atendida naquela petição. E aí muitas das vezes nós nos utilizamos de versículos soltos da Bíblia. Não é? É muito comum, quando a pessoa está passando por uma situação de dificuldade, a gente dizer para ela assim, não, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, isso é fato. Mas caramba, quando a pessoa acabou de enterrar um filho, quando a pessoa acabou de enterrar um marido, ou a esposa, ou acabou de ficar desempregado, acabou de receber uma notícia, um diagnóstico ruim, você chegar para ela e falar, não, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Chega a parecer até um pouco de masoquismo. Eu lembro, quando a minha irmã mais velha ficou viúva, de estar ao lado dela e ouvir as maiores atrocidades saindo da boca de crente. Pessoas dizerem para ela, não, Deus sabe o que está fazendo, porque no futuro Ele podia te trair. Caramba, traiu, separa. A Bíblia permite nesse caso. Ou então perdoa. Precisava Deus levar? Mas são as coisas que a gente ouve. Você nunca ouviu nenhuma atrocidade nesse sentido? Ouvimos as maiores aberrações. Nós precisamos, irmãos, entender que existe um momento que é melhor ficarmos calados e somente orar pela pessoa que está sofrendo. Deus não te deu procuração para você defendê-lo. Ele não precisa que ninguém defenda ele. Você não sabe a pista que você está indo, mas Ele está do céu e Ele sabe exatamente o caminho que você está seguindo. Ele sabe aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está permitindo. Ele não precisa que a gente fique ali explicando, usando texto fora de contexto para justificar aquilo que Ele fez. Ele é Senhor. A única coisa que podemos fazer por aquelas pessoas, por nós, nesses momentos, é orar. É orar. Pedindo a Deus que esteja conduzindo, pedindo a Deus que esteja confortando, pedindo a Deus que esteja orientando aquela pessoa. E, irmãos, quando nós entramos numa de defender Deus, nós estamos agindo completamente errado. Estamos agindo completamente errado, porque muitas das vezes nós acabamos por
diminuir o poder e a autoridade de Deus com aquilo que falamos. Precisamos ser vigilantes nesse sentido. Aí você pode até falar assim, irmã, quando você diz ali que sabemos que Deus está ao nosso lado, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, repita comigo, ó Israel, mas eu sinceramente, irmã, eu não sinto esse agir de Deus na minha vida. Eu não sinto. Algumas pessoas, em momentos de dificuldade, elas até se afastam realmente de Deus, porque acham que Deus foi injusto, porque Deus não ouviu. E o livro de Salmos, ele é tão assim, interessante. É um dos livros, assim, eu dentro da minha concepção, eu diria que é um de maior aplicabilidade. Todos são, mas olha, no Salmo, você tem o salmista expressando vários sentimentos. O salmista, por exemplo, quando ele olha para o inimigo dele, ele vê que o inimigo está progredindo e ele não está progredindo, ele reclama com Deus. Senhor, em algum momento eu até pensei, a pessoa ali está progredindo e eu não estou progredindo. Quando ele peca, ele vai dizer, Senhor, não retire de mim o seu espírito. Senhor, torne a dar-me a alegria da salvação. Quando ele está com raiva, ele vai dizer, Senhor, pega os filhos da Babilônia e taca a cabeça deles na pedra. São expressões humanas. E, irmãos, às vezes falta, sabe o quê? Humanidade. Em mim e em você. Nós queremos ser meio que deusezinhos em miniatura. Não queremos sentir aquilo que estamos sentindo. Não queremos viver a dor que estamos vivendo naquele momento. Se o momento é de dor, irmão, chore, clame, reclame com Ele. Diga, Senhor, como pode? Porque Ele é que vai te confortar. E se você não expressar, não colocar para fora aquilo que está indo dentro do seu ser, como que Ele vai te consolar, irmãos, se você não está sendo sincero nem consigo mesmo? Como é que você vai sentir o agir de Deus dentro de você, se você não está sendo sincero o suficiente para expressar a sua dor, se você não está tendo convicção suficiente para expressar a sua dor? Irmãos, momentos de dúvida não é pecado. Pecado é você levar a vida na dúvida. Mas até João Batista, o que João Batista manda de recado para Jesus? És tu mesmo aquele que eu deveria, anteceder? E Jesus respondeu o quê? É claro, João, está aqui, sou filho de Maria, que é prima de sua mãe Isabel. Lembra que você me saudou no ventre de sua mãe? Foi isso que Jesus respondeu para João Batista? Volta lá e diga para ele todos os milagres que eu tenho realizado, tudo aquilo que eu tenho feito. Era primo dele, eu tenho certeza que Jesus sentiu ali, porque ele era homem, como eu e como você. Mas ele não vai perder tempo justificando o injustificável. Porque a igreja orou por Tiago e Tiago morreu, orou por Pedro e Pedro foi liberto, orou por Paulo e muitas vezes Paulo foi liberto, até que chegou uma hora que Paulo morreu na cadeia. Irmãos, nós não entendemos os desígnios de Deus. A única coisa que podemos ter certeza, que podemos pedir a Deus, é, Senhor, que nada dessas coisas que estão me acontecendo possam me afastar de Ti. Que possamos, à semelhança de Paulo, dizer que nem a morte, nem a tribulação, nada, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada pode me separar do amor de Cristo.
Nada, irmãos. Porque aqui nós estamos sujeitos, e o livro de Salmo, ele vai mostrar isso, ele mostra ali a realidade, é a humanidade ali na Bíblia. A Bíblia ela foi escrita por homens inspirados por Deus, mas eles ou é história, ou são cartas, ou são profetas. Salmos são cânticos. Salmo é o homem cantando e dizendo, expressando ali por meio de poesia aquilo que ele sente no coração. Por isso é tão profundo, Salmos, deve ser tão profundo para mim, para você. Porque aqui são cânticos de seres humanos ali expressando os seus sentimentos para Deus. Irmãos, o salmista, quando ele está aqui, ele vai falar também que nós possuímos um trabalho, irmãos, como peregrinos que somos, nós temos um trabalho muito perigoso. E eu achei muito interessante a forma como Eugene Peterson, ele fez esse parágrafo, porque ele diz o seguinte, que todo dia eu ponho à prova a minha fé. Por que a nossa jornada cristã é perigosa? Porque todo dia nós colocamos à prova a nossa fé. Nós nunca vimos Deus e vivemos num mundo em que tudo pode ser medido, quantificado, qualificado, especificado. E nós nunca vimos Deus. Nós não podemos medir Deus. Ele não cabe, irmãos, aqui. Ele não cabe em lugar algum, porque Ele é infinito. Ele é o Criador. Paulo vai dizer, quem entendeu a mente do Senhor? Quem é que foi o conselheiro do Senhor? Então, todo dia nós somos colocados à fé. Por quê? Porque a nossa fé é em um Deus que nós só podemos sentir. Nós só podemos sentir. Todo dia nós colocamos a nossa esperança à prova. Todo dia a nossa esperança ela é colocada à prova. Nós não sabemos nenhuma coisa sobre o nosso futuro. Nós não sabemos aquilo que vai acontecer no momento seguinte ao sairmos desse templo. Eu não sei o que o futuro me reserva para mim, para aqueles que eu amo, para essa nação. Contudo, a despeito dessa ignorância com relação ao futuro, irmãos, nós podemos ter esperança em Deus. Nós podemos olhar para o nosso país, para as dificuldades que estamos passando, política, financeira, econômica, religiosa. Nós podemos olhar e ter esperança de que, apesar de tudo isso, nós servimos a um Deus que caminha conosco. E todo dia, irmãos, eu coloco à prova o amor. Esse é o meu maior fracasso. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso é muito fácil da gente falar, mas viver é o nosso maior fracasso. Eu sou muito boa em julgar, sou boa pra caramba. Sou preconceituosa. Às vezes sou muito arrogante. Tento dar uma de boazinha. Quem não me conhece de perto pode até achar que vai tudo bem. Mas quem convive comigo sabe que quando pisa no meu calo, eu sou igual um porco-espinho. Hoje já aprendi a ser melhor um pouco, né, mãe? Melhorei bem. Mas eu lembro que quando eu era pequena, ela falava para mim, minha filha, Deus pertence à vingança. E eu dizia, eu vou ficar aqui.
Quero ver a vingança se manifestar, fazer igual o salmista, né? Nos salmos precatórios. Quero ver. Todo dia eu ponho à prova o amor, irmãos, porque todo dia eu tenho que batalhar por aquilo que eu sou fraca, que é amar o meu próximo como a mim mesmo. Todo dia eu tenho que lutar contra a minha carne, contra os meus desejos, contra o meu eu, para que eu possa amar e possa passar a ser ruim, né, naquilo que eu sou boa. Deu para entender? Aquilo em que eu sou boa, a minha altivez, a minha prepotência, a minha arrogância, que eu estou aqui botando a cara a tapa, mas todos nós somos. Não vem com essa cara aí de santo que vocês estão fazendo para mim, não, porque todos nós somos assim. Tá? Ninguém aqui ama o próximo como a si mesmo. Ninguém. É uma luta que temos que batalhar para conquistar. E não é vergonha isso não, irmãos. O dia que nós chegarmos, o Senhor vai nos levar, porque já somos perfeitos. Nós precisamos batalhar. Batalhar para quê? Para ser má naquilo que eu sou boa, na minha arrogância, na minha prepotência, e ser melhor naquilo que eu sou má. É uma luta constante, é a luta da carne com o espírito. É a luta dos frutos da carne com as obras dos frutos do espírito com as obras da carne. É a luta constante do crente. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós teremos essa luta constante. Se você não está lutando com isso, talvez seja porque você já está totalmente indiferente àquilo que esteja passando com você. Cuidado. Talvez não seja porque você é muito melhor do que eu, não. O Salmo 124, irmãos, ele é como se fosse fotografia ampliada de objetos comuns. O salmista pega aqui os perigos e ele traz à tona. Ele diz aqui, olha, os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Que coisa linda! Não é? O passarinho foi preso. Olha o versículo 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Ou seja, o passarinho foi laçado. Mas aí ele diz, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Irmãos, livramento é uma surpresa. Salvamento é um milagre. Livramento é uma surpresa. Salvamento é um milagre da parte de Deus em nossas vidas. Concluindo, irmãos, o Salmo 124 é o caso de uma pessoa que se aprofunda no problema e encontra ali, no problema, a presença do Deus que é por nós. Nos detalhes de conflito, nas minúcias do histórico pessoal, a grandeza majestosa de Deus é revelada. A fé se desenvolve a partir dos aspectos mais difíceis da nossa existência e não dos mais fáceis. Eu lembro, irmãos, logo assim que eu me formei, lá a gente começou a trabalhar com qualidade, né, com a ISO 9001, e um dos pontos era o atendimento ao cliente, que a ISO ela quer saber da qualidade, né, a respeito da satisfação do cliente. E eu lembro que naquela ocasião eu pude aprender
que você só tem cliente satisfeito quando o cliente teve problema. Quando nós não temos problema, geralmente nós não nos manifestamos em responder uma pesquisa. Eu fiquei satisfeito e eu guardo aquilo para mim. Dificilmente você vai lá se expressar a respeito de algo que te deixou plenamente satisfeito. Simplesmente você, é como se nós entendêssemos que aquilo ali faz parte, não é, eu comprei algo e eu recebi de acordo com aquilo que eu pedi e a gente vai tocando. Então, cliente satisfeito é aquele cliente que foi atendido na sua demanda. É isso que o salmista está falando aqui, que a gente só pode ter a nossa fé desenvolvida a partir dos aspectos mais difíceis da nossa vida e não dos mais fáceis. Eu até fiquei pensando lá comigo que muitas das vezes Deus realmente nos poupa e nos livra de alguma situação porque nós não estamos preparados para viver aquele mergulhar na experiência com Deus. Às vezes vivemos uma vida religiosa tão superficial, irmãos, tão baseada nas aparências, que Ele até nos poupa. Hoje de manhã eu estava ouvindo aquela música Oceanos, e a letra diz, não é? Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais viva, não é? Será mais firme, Senhor, em Tua presença. Quantos de nós, irmãos, estão preparados para realmente mergulhar nas profundezas daquilo que Deus tem preparado para mim e para você? Eu te convido a estar orando nesse momento. O irmão Marcelo estará entoando o hino. Esse hino fala: Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Você que se sente pequeno, entregue sua vida a Deus. Vamos estar orando, irmãos, nesse momento, pedindo a Deus que esteja de fato nos conduzindo, nos guiando, para que nós possamos sair da superficialidade e realmente mergulhar como salmista, mas tendo a certeza de que Deus está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos capacitando, nos conduzindo.